Olá, seja bem-vindo ao canal 14 NET Anápolis. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do canal 14 uma ilustríssima pessoa, um amigo de muito tempo, que é o Dr. Wellington Martins, né? Odontólogo, atuou por 26 anos em endodontia, implante dental, uma fera. E é claro que no andar da carruagem os anos passam, às vezes os interesses da gente mudam também, e ele acabou trilhando agora o direito. Se formou em advocacia, o direito, e está também pós-graduado em direito ambiental, e hoje nós vamos falar da Lei 14.119 de 2021. E é claro que eu o convidei para que ele possa nos explicar sobre essa lei, os seus benefícios, aonde que as pessoas podem atuar com a sua participação para ajudar o meio ambiente, enfim. Agora nós vamos estar com uma pessoa que realmente tem um conhecimento amplo sobre essa lei. Seja bem-vindo, doutor Wellington Martins, tudo bem? Tudo bem, Fernando. Muito obrigado pelo seu convite, né? Um amigo de longa data, fraterno, solidário e que me deu uma certa notoriedade na cidade através dos seus eventos de premiação, primeiro colocado, né? A gente se sentia como um Ayrton Senna, tocava aquela música do Brasil. Isso nos fazia assim, ser mais dedicados, mais ainda com eficiência no atendimento do nosso cliente, né? Então, muito obrigado também por ter recebido muitos prêmios na sua atividade empresarial. E eu agradeço também porque, doutor Wellington, porque a questão do prêmio, eu gosto de frisar muito bem isso, porque os profissionais que a gente premia através do Prêmio Profissionais, que é uma pesquisa de opinião pública, realmente os méritos são desses profissionais. Por quê? Porque eles se dedicam, eles se preparam, eles oferecem produtos, serviços de qualidade, realmente atuam, sabe, numa linha tão benéfica para o consumidor final, qualquer que seja, que realmente eles são merecedores. E graças a Deus, eu até agradeço muito a Deus em primeiro lugar, que quando eu entrei nesse segmento do prêmio, eu entrei na hora certa, sabe? E realmente eu fico muito gratificado de ter promovido tantos profissionais. Algumas pessoas me perguntam, Fernando, qual que é a diferença do profissional de Anápolis para os profissionais do mundo? Eu sempre falo, nenhum. Eles são preparados igual qualquer um outro em qualquer lugar. Então, eu também fiquei muito honrado de ter te promovido e ter dado a notoriedade da sua pessoa, porque realmente valeu a pena. Tanto que eu tive pessoal da minha família que eu indiquei, e até hoje reclama, poxa, ele não está atuando mais na área de odontologia? Não está atuando mais na área de odontologia. Parabéns, tá? E é claro que agora também no direito eu tenho certeza absoluta que o Wellington ele é muito dedicado. Quando ele pega a coisa para realizar, ele se dedica, ele estuda muito, sempre, desde quando eu tive o prazer de conversar com ele a respeito disso no trabalho de odontologia, eu vi o mesmo perfil, né, atuando de uma maneira de aprender sempre ele estava procurando estar atualizado. Mas agora vamos falar, doutor, a respeito da questão ambiental. Agora nós vamos sair da odontologia para o direito. Como é que foi essa mudança odontologia para o direito? Fernando, primeiramente, essa mudança ela se faz pela inquietação e aquele olhar voltado para Deus, né? Uhum. A gente que tem fé, a gente primeiro abre os ouvidos, né, para ouvir a voz de Deus. Então, nesse aspecto da inquietação, ela ocorreu comigo, né? Abraão ouviu uma voz e saiu da sua terra de Ur e foi para a terra onde teria o seu filho prometido, né? José também ouviu a voz, saiu da sua situação de escravidão, de um escravo, depois uma situação ainda mais difícil, mas depois governou o Egito, né? Então, essa voz que a gente ouve, ela nos chama para uma outra atividade. Eu tive esse chamamento para uma nova atividade, não sabia qual. Eu fui gestor hoteleiro, né? Eu tenho uma administração de um hotel em Caldas Novas, fiquei por lá 7 anos, encerrei a odontologia e fui administrar o hotel que é da família. E aí, nessa inquietação, vi meu filho formando no direito, meu filho mais velho, e quando ele subiu no púlpito para fazer a oratória,
e cumprimentar os seus colegas no dia da carteira da OAB, ali acendeu a luz. Ali veio um fecho de luz. E eu falei, eu serei advogado. Aí eu percorri essa insistência desde 2015 até 2020, que eu me formei na graduação na Unievangélica, aqui em Anápolis, uma universidade de primazia, referência para o estado de Goiás. A gente visitando lá as fotos, as imagens, desde 1930, e a gente agora, em 2023, viu um centro de mestrado, doutorado, referência em Goiás, nota 5 no MEC. Então é fantástico você crescer dentro de uma instituição que me fez crescer como ser humano e como profissional. Te preparou e te preparou muito bem, né? Bastante. Que bom. Doutor Hélio, agora vamos entrar nos detalhes da questão da lei, para a gente ver quem realmente tem a possibilidade de adquirir esse incentivo. Como que funciona a lei? A lei, Fernando, ela é a Lei 14.119/2021. Que são outras leis anteriores, né? Essa é a lei mais recente, que a parte jurídica, se nós formos penalizar todos os erros que cometemos, vai ficar assim uma situação de sinuca, porque toda hora que eu penalizo eu multo. Aí toda vez que eu peso mais a empresa, o empresário com multas, ele vai se recolhendo, se retraindo e fecha a sua empresa. Então nós temos que buscar um ponto de partida para que o meio ambiente entre na consciência do empresariado local, regional e nacional. E aí a lei foi feita para esse aspecto de partida, não mais punição. Rodamos a catraca. Vamos fazer uma outra perspectiva. Tem a punição existente, tem o regulamento existente. Houve a infração, a penalidade. Tem pena, tem leis já elaboradas para isso. Mas com relação ao incentivo, que é uma nova forma de pensar, eu vou recompensar aquele empresário que segue normas, regulamentos, e implementa, né, as suas atitudes que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Aí ele recebe o incentivo fiscal da lei 14.119/2021. Uhum. Olha, interessante, né, doutor Hélio? Porque daí essa pessoa participando, ela torna até um modelo para aquele que não participa, né? Às vezes eles estão ali na roda de empresários, de amigos, falam, rapaz, você sabe que tem a lei aí, e eu procurei me informar mais, e tem um incentivo que vale a pena, tal, e o outro, como é que é isso? Acaba, né, divulgando também, um efeito, né? encorajador, né? Uhum. Todos nós temos um exemplo a seguir, né? Eu lembro das suas colocações do seu pai, da sua mãe, né? Uhum. Dos exemplos que eles te deram, né? Esses bons exemplos você quer repetir na sua nova geração, seus filhos, né? Então, deve repetir mesmo. Muita afetividade da sua parte, né? Então, os bons exemplos devemos seguir. Devemos seguir. Tá, agora, doutor Hélio, como que a pessoa ela adquire esse direito? Como que ele tem que proceder? Pois bem, é uma palavra em inglês, né? Chama compliance. Essa palavra, ela quer dizer em português que nós devemos criar atitudes em conformidade. Desde a forma que eu trato o meu lixo, desde a forma que eu utilizo a minha energia, desde a forma que eu utilizo a minha água do meu empreendimento, a reutilização dessa água, dos recursos hídricos, até a forma com qual eu me locomovo, né? Uhum. Por exemplo, hoje nós temos um combustível que é o etanol, que nós sabemos os benefícios desse combustível. Compro a diesel, eu compro um etanol. Então, são as atitudes que você, como empresário, vai implementar as boas práticas de conformidade na sua empresa. Para que isso aconteça, a lei ela é toda normativa, ela é exemplificativa, ela tem um rol taxativo e ela faz com que todo
o corpo jurídico empresarial, dentro lá tem um contador, tem um advogado e tem um tributarista, que faz parte dessa conformidade para que ela possa fazer as atitudes que o CISNAMA orienta, que é um órgão do meio ambiente. Certo. Então, exemplo, doutor, eu sou um empresário, eu tenho uma empresa e para mim ter esse direito, então eu aciono o corpo jurídico da minha empresa, eles vão entrar, fazer um estudo da lei, né, 14.119/2021, e ali eles vão pegar, vão pavimentar a questão de eu chegar até naquele ponto que eu consigo o direito. Vou usar uma linguagem que você me orientou aqui anteriormente, ser mais simples. Uhum. É um checklist. Quando você vai fazer a compra no supermercado, o que você faz? Uma lista. Uma lista. Arroz, tal. Você vai fazendo um checklist dessa lista, usando a sua orientação anteriormente, né? Usa palavras mais de fácil entendimento. Meu público é um público que circunda a mais de 1 milhão de pessoas, né? Colocando todo o nosso interior aqui em volta, né? Então, às vezes ele está ali ouvindo o rádio, podcast, ele está fazendo uma observação do áudio, né? Está no YouTube, está no YouTube, está em todos os canais que você tem acesso, né? Então, é um checklist. Nesse checklist tem todos os quesitos de normativo que a empresa tem que realizar. Então, primeiro ela se cadastra no CONAMA. Segundo passo, o CINAMA faz o checklist, são os órgãos de controle da empresa, visitam a sua empresa, verificam os checklists informados de forma digital, e aí depois há um ato de fiscalização. Fiscalizou, comprovou o checklist, cadastrado, e aí o que ganha-se com isso, em termos de incentivos fiscais? Melhor atuação da sua empresa no mercado, vira referência para os outros colegas, empresários, uma marca, imitar, né, um bom exemplo. Fortalece até a marca. O nosso meio ambiente fica preservado para as futuras gerações. Eu tenho filho, filha, e quero ter netos. Né? Os meus filhos já não vão ver mais aquela beleza cênica de Anápolis ao redor do Rio das Antas. Eu tive o prazer de caçar rã, de pescar, de ver alguns animais silvestres interessantes aqui no Córrego, né? Hoje já temos prédios, né? Temos várias situações urbanas da presença do período humano de ocupação na Terra, né? Então a gente tem que conservar. E outra coisa também, essa conservação do meio ambiente é um benefício para nós agora, né? Tanto para os nossos filhos e netos, mas a gente tem que pensar também por esse princípio. Espera aí, eu estou vivo? Estou. Quero ter uma qualidade de vida melhor agora? Quero. Eu mereço? Mereço. O que eu posso fazer para ajudar, para participar, para melhorar? Olha aí, eu tenho certeza que muitos empresários não têm consciência dessa lei. Porque é jovem, né? Porque além dela ser jovem, né? Infelizmente, às vezes, a gente não procura esse aprendizado pelo lado governamental, político, vamos dizer, por aí, porque às vezes a gente acha que não tem, que não adianta ver isso, que não adianta participar, mas olha, a questão do meio ambiente é algo que vai além disso, né, doutor Hélio? Vai além dessa questão do eu achar. Se a gente puder participar, é claro que isso é conveniente. Por que é conveniente? Porque a gente participa de uma melhora para todos, né? E olha o tanto que a gente percebe isso na própria situação física da gente, né? Questão do ar, às vezes seco, problemas respiratórios e desencadeia um monte de coisas desagradáveis para nós, para quem tem filhos pequenos, para as pessoas que estão movimentando, que são bilhões de pessoas hoje, igual a gente estava comentando anteriormente, mas que se cada um fizer um pouquinho dessa tarefa, né, de participar, de compromisso, né? A coisa muda. Aí nós vamos voltar no checklist, é igual em casa, você está lá na sua casa, tem você, esposa, 4 filhos, já estão maiorzinhos, já consegue lavar um copo, já consegue guardar uma vasilha lá para a mãe.
Se toma o copo ali, sujou, se ele mesmo já dá uma lavada e coloca lá, quer dizer, ele já contribui muito. Toda hora que você chega lá, você olha na pia, não tem aquele monte de coisa imunda lá, suja, não tem. Por quê? Porque cada um pegou um pedacinho dessa tarefa e realizou. É o mesmo caso, né, doutor Ué, da questão dos corresponsáveis. Querendo ou não. Somos corresponsáveis. Você deu um exemplo muito bom, Fernando, esse da família, né, que é o núcleo inicial, né? Por exemplo, agora almoçando com minha filha antes de vir para cá, a Cecília tem 16 anos. Eu falei, filha, você pode lavar o prato, o garfo, o copo? Ô, pai, sim. Então a família é isso, é essa interação, né? Vindo para cá, eu falei, filho, o papai está se esforçando mais, está trabalhando em período noturno, para tentar resguardar, dar uma salvaguarda para você na sua formação acadêmica, né? Porque hoje nós sabemos que as faculdades têm uns valores mais elevados, né? Então a gente tem que se preparar como pai para ajudar os filhos, né? Tem. Então, mas o filho está corresponsável. Ela foi lá, lavou o prato, a colher, o copo, como você bem colocou aqui. Eu achei muito interessante a sua colocação. E outra coisa, é um fato mesmo, é contribuição de todos aonde todos usufruem algo, que na questão do mundo. Às vezes a gente ouve isso ou fala essa questão, que nós, todos os humanos, nós somos uma família, mas não quer dizer que família que você está ali convivendo no dia a dia, não. É uma família onde que essa família total, ela desfruta dos benefícios do meio ambiente. Por exemplo, eu tive o prazer de conviver com você, né? A alegria de sempre estar em uma boa convivência contigo, né? E caminhando no Parque Ipiranga, né? Que nós ali protegemos o manancial de água nascente do bairro Jundiaí, né? Agora com o Jardim Botânico, o Parque das Águas e o Complexo Ipiranga, nós protegemos o maior manancial do setor Jundiaí de água. Isso é fantástico. Muito bom. E lá, observando numa dessas manhãs da sua caminhada, você com seus filhos ensinando exercício físico, dando aula para pessoas se manter bem, esqueleticamente, né, com seus músculos, né? E vendo lá você ensinando seus filhos, aquilo me encoraja, né? O bom exemplo é encorajador, Fernando. E é mesmo, doutor, que a gente tem que participar, sabe? Porque é sério. Não é sério, é onde nós habitamos, nós estamos tendo o prazer de ter a vida e a vida com qualidade e abundância, e principalmente a abundância dessas coisas que Deus nos deu gratuitamente, né? Que é o ar, a água, tudo que vem da parte dela, onde nós habitamos. Então, se a gente não zelar, é acreditado a gente que vai perder, né? Quem vai perder? Sou eu e você. Doutor Eric, então a gente retornando agora um pouquinho à questão desse benefício, ele é exclusivamente para a empresa, né? A questão jurídica é para a empresa, né? Porque, assim, o tributo, nós temos que lembrar que ele é feito para as pessoas que desenvolvem economicamente, né? Normalmente, as pessoas de baixa renda, elas não têm ainda uma empresa formalizada, não têm ainda uma situação de incentivo fiscal, né? Que é a lei. A lei, então, ela aborda pessoas jurídicas de empresas de pequeno porte, médio porte e grande porte. Então, são empresas que inicialmente são pequenas, mas ao longo do produto, ou ao longo da sua comercialização do produto, ou ao longo da experiência do produto, elas vão crescendo em termos de faturamento. E esse faturamento faz com que a empresa tenha que ser tributada. E ao ser tributada, ela vai ter um incentivo fiscal que vai diminuir aquele valor máximo de tributo ao longo do seu faturamento anual, e ela vai ter um desconto através da lei. Esse desconto ele é automático, ele é feito através de contabilidade e a parte jurídica de compliance da empresa, e isso acessa todos os órgãos de controle do governo União, Meio Ambiente, CONAMA e CISNAMA. E aí, feito esse cadastro, a pessoa regularizada e o checklist feito, correto? Aí ele está com acesso ao incentivo fiscal. Então, esse crédito ele já tem automático, ele já participou, ele tudo de forma digital. O processo de informação é digitalizado, a União é informada,
E quando não é haver no futuro ou abater no futuro, depois, é tudo de imediato, forma automatizada, digital. Esse sistema Pix, né? Que a gente é muito bom, viu? É muito bom, viu? Esse Pix é tão bom que tem hora que ele até é mal, viu? Porque um dia facilitou demais. Não, tem hora que você esquece, você não anda mais com dinheiro. Eu acho que já vai para 2 anos que eu não sei mais o que é a moeda corrente. Agora também, doutor Érico, a pessoa tem que pensar o seguinte, né? Ela tem esse incentivo, vale a pena ela participar? Vale. Por quê? Porque ela está ajudando, contribuindo para a melhoria do mundo ambiental. Tá bom. E esse incentivo, se ele pegar ali, ele for vendo mês a mês, no final do ano já dá uma quantia significativa, né? E partindo do pressuposto que eu acho você fantástico, né? Você tem um olhar assim diferenciado mesmo. Você coloca assim, qual o maior benefício que nós temos? A conservação do nosso habitat, do nosso ecossistema, né? Você tocou num ponto aqui do ar, né? Você tocou no ponto da água. Olha, sem esse paletó eu posso viver, não posso? Pode. Mas sem um copo de água por dia eu não vivo. Você tem esse olhar, né, diferenciado. Então, eu penso assim, porque nós, no olhar da legislação, a gente olha em regulamentos de boa cidadania um com o outro, né? Uhum. Leis de trânsito, leis de ocupação do solo, leis de convivência entre comércios, né? Mas nós temos que ter uma lei, que é a lei maior. Eu tenho que conservar esse planeta. Como que eu vou mudar para Marte? Eu vou entrar numa fila de espera? Espera para daqui a quantos séculos? Quanto tempo? Parece que é quase 10 meses de deslocamento para Marte. E lá, como é que eu vou viver? Se nós temos tudo aqui pronto, o ar, a água, a terra, o solo, a convivência entre as outras espécies, né? Nós não podemos esquecer, né? Os animais silvestres, os insetos. Nós temos que preservar. É isso que o que eu chamo de ponto forte desta lei. O ponto frágil dessa lei, qual seria? É porque ainda nós, como um país jovem, né, 500 anos, 523 anos, nós ainda estamos nos mecanismos de controle muito intenso, porque nós ainda não sabemos lidar somente com a palavra. Nós precisamos de um regramento tal de convivência que tudo é policiado, tudo é fiscalizado, porque ainda, infelizmente, nós temos uma parcela que não cumpre as boas práticas. Mas eu penso que ao longo do nosso desenvolvimento como nação, como povo, a gente vai poder não ter tanto regramento, porque eu tenho que sentar desta forma, eu tenho que colocar meu paletó em tal lugar, eu tenho que sentar, tenho que levantar. Então, tudo regrado, você perde a parte, nós chamamos de criatividade do ser humano. A gente vai se robotizando através das regras. Contudo, é uma forma da gente minorar os efeitos do desregramento. Nós não sabemos ainda conviver em comunidade, né? Eu lembro muito bem, quando jovem, você quase não via lixo na rua jogado. Agora, você perde assim, meu Deus, como que joga tanto lixo na rua, né? A gente que frequenta lugares, poxa, não dá para jogar numa lixeira um simples papel, um simples plástico, né? Rapaz, são coisas bem assim profundas, né, que você chama a atenção, né? Não, e outra coisa, você levantou um assunto interessante, né? Um dia eu estava no trânsito e um carrão na minha frente. Carro, a gente observando de pessoa, né, bem-sucedida. E a gente também imagina que seja uma pessoa bem instruída também, né? Rapaz, não deu nada não, a mulher não abriu o vidro e jogou uma lata de cerveja, era refrigerante, e não jogou o papel. Quer dizer, aquela beleza do automóvel dela, até a pessoa, parece que era até simpática a pessoa, caiu por terra. Quer dizer, olha que desproporção essa questão que eu fiquei pensando, né? Quer dizer, não custava nada deixar dentro do próprio carro, né? Bom senso. E depois eu paro em algum local, eu encontro ali um lixo. E Anápolis, pessoal, nós temos uma capacidade aqui de reciclagem de lixo. O Parque Ipiranga faz assim uma atividade
linda, que é a entrega de uma planta silvestre, de uma planta nativa. Se você leva o lixo descartável para fazer troca. Lá no Parque Ipiranga, nós temos troca. Você entrega o lixo reciclável, latinha, plástico, tampa, e você recebe uma muda de uma planta nativa. Né? Olha que gesto, né? Das boas práticas. Então, são todos os envolvidos, né? Desde a pessoa que está andando no carro, andando na rua, na porta de sua casa, né? Torná-la linda, né? Eu sou esmerado na beleza, né? Você frequenta lá nosso escritório, lá tem um jardim simples, mas está sempre aguado, está sempre cuidado. Eu acho que nós temos cuidado do nosso planeta Terra, né? Porque o belo já diz, né? É bonito mesmo, é belo você ver as flores em algum local, um jardim bem cuidado, uma praça bem cuidada. É diferente você chegar lá e está tudo, né, abandonado, a porta da sua casa. Né? Estimular o vizinho a cuidar da porta da sua casa, né? Eu acho que é isso aí que você colocou na mesa aqui hoje. É o bem-estar, o bem-viver, e todo mundo está no jogo. Tá. E o jogo é esse aí. Se você não participar, tem a penalidade. E se pensar bem, é merecido. Porque, olha, com tanta modernidade hoje, né? A gente hoje tem o mundo nas mãos, informações. Você não aprende se você não quiser, né? Mas se a pessoa tiver um bom senso, hoje a gente percebe que até o muito simples, porque às vezes a gente ainda quer jogar a bola para aquele que é mais simples, que não é culto, que é um pouco ignorante e tal, mas não é isso. É uma questão que às vezes as pessoas destroem o meio ambiente por questão financeira, por uma ganância, entendeu? Porque se ele também pensasse bem, não, eu vou retirar, mas eu vou replantar, eu vou fazer o que precisa ser feito, ele ainda teria esse incentivo, ainda faturaria, né? Naturalmente ele teria um retorno disso e continuaria faturando, continuaria tirando os seus lucros ali, os seus proventos, o seu salário, mas fazendo a coisa certa, e nós, os outros que não trabalhamos nesse segmento que essa pessoa trabalha, teríamos o resultado que é manter a natureza de uma maneira viável para a gente respirar bem, viver bem, curtir as cachoeiras bem, ir para os rios bem, passear, papapá. Mas aí a gente vê que, infelizmente, às vezes, não é isso que acontece, né? Que também não é a pessoa ignorante, é praticamente, às vezes, é até o bem informado, que ele, infelizmente, não zela disso, porque eu nem sei o que o ser humano pensa, sabe, doutor Hélio? Por que eu sei que é tão valioso a água, que eu não sobrevivo sem a água, e às vezes eu tenho uma fazenda, ou tenho alguma coisa, e eu chego ali até falar, não vai ter problema, não tem problema não, pode praticamente inutilizar isso aí, que depois a gente vê o que vai acontecer lá no final. Então, às vezes, e sempre, a lei é necessária, porque imagina que se ninguém fiscalizasse nada, nós hoje não teríamos esse mínimo que nós estamos tendo hoje. Essa parte que você bem colocou, Fernando, eu estou envelhecendo, eu tenho que usar óculos, tá? Vocês me desculpem aí. Tá desculpado. Se quer viver, tem que envelhecer, né? Então, e uma das consequências é o uso do óculos, viu, Fernando? Então, a Lei 6.938/81, que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente, ela vem com instrumentos dos quais você colocou de punição. Lá tem um regramento que pune, que multa. Eu penso que agora nós temos que avançar um pouco. A gente tem que estimular a pessoa a fazer o bem sem olhar a quem. Porque a punição é o que tem sido feito desde 1981. Seja pagando a multa, seja feita a compensação da multa com esses serviços ambientais. Contudo, em 2021, nós fizemos um esforço muito grande para que a gente tire da punição. Não é que não vai haver ainda o regramento. Ele ainda continua. Né? 81, 2021, 40 anos. Né? 40 anos. 2023, já 42 anos. 42 anos. É 81. Então, o regramento da punição já está aí sendo efetivado. Mas o que nós podemos ir além?
Eu acho que, como ser que vive em comunidade, por exemplo, eu lembro muito bem de um ensinamento que eu fiz com o Gustavo. O Gustavo não queria ter certos compromissos, né? Eu falei, filho, sem compromissos é impossível. Né? Então, eu acho o grande valor, que eu chamo de ponto forte da lei, é você convidar para fazer o bem. E ao fazer o bem, você tem incentivo. Você está tendo uma motivação para isso. Poxa, né? Já pensou? Por exemplo, um exemplo que você deu aí. Você tem uma casa organizada, bonita, onde você tem o prazer de retornar a ela, porque ela está limpa, porque ela está adornada. Ela te convida de novo para você voltar para casa. É provável que você não vai querer nem sair. Então, a lei tem esse fator que eu chamo de impulsionar, de estimular os nossos empresários, seja de Anápolis, seja de Goiânia, de todas as cidades do estado, são mais de 243 cidades. Pensa, a motivação. Agora imagina passando isso nacional. Agora hein? joga no Goiás. Joga no quase Brasil. 8 milhões de habitantes, né? Você joga no Distrito Federal, você joga em todos os estados da nossa nação, são 26 estados. Né? Faz uma diferença. Aí uma população de 200 milhões, ou 215, ainda não temos o número do IBGE, né? Contudo, joga para os 8 bilhões que habitam o planeta. É uma escala que nós chamamos de rede. Quem não gostaria de viver bem? E ao viver bem, o meio ambiente tem que estar na pauta. Não tem como. Não tem como tirar o meio ambiente e ficar apenas com materialismo, né? Os lucros, o financeiro, os patrimônios, não funciona, acabou. Por mais que se abrace já era. É travesseiro. Já era. Doutor Érico, então é uma lei nova. Durante esses 2020, tem 2 anos. Tem 2 anos que ela está. Desde a data é 13 de janeiro. A data ela foi promulgada e sancionada 13 de janeiro de 2021. 13 de janeiro. 13 de janeiro. Tem notícias, já teve algum efeito positivo a lei? Pois bem, eu estou debruçado no estudo dessa lei e na minha apresentação de dissertação de mestrado da Uni Evangélica, exatamente fazendo esse papel que você está me perguntando. Quais já os resultados práticos desse incentivo fiscal? Então, eu posso citar algumas empresas, né? Eu não vou nominá-las por questão da LGPD, que é uma lei, como eu não tenho autorização da empresa para citá-las, né? Então, eu posso, às vezes, citar e alguém poder depois me ligar lá no escritório. Mas eu vou falar a empresa A, a empresa B, a empresa C. Tá. As que fazem esse enquadramento do incentivo fiscal da lei, elas já conseguiram, por exemplo, um exemplo de uma empresa, realizar um viveiro com 6 milhões de palmeiras pajuçaras nativas da Mata Atlântica. Olha, rapaz. Um reflorestamento de vegetação nativa. Não é colocar eucalipto, não. É uma coisa qualificada. Olha o resultado ambiental. E isso só uma empresa? Só uma empresa. Uma empresa, só dos benefícios do incentivo fiscal. Nós estamos falando de uma muda de planta, tá, gente? A palmeira pajuçara, ela dá aquele fruto que se chama jussaí. Jussaí. Ele é prima irmã do açaí. Só que é da região da Mata Atlântica, do Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro e a Mata Atlântica do estado de São Paulo. Olha, rapaz. Então, só nessa planta nativa que nós temos em abundância, mas nós estávamos perdendo essa planta, porque cortava e tirava o palmito. Quando você corta a planta e tira o palmito, já era acabou a planta. A planta leva 5 anos para crescer. A gente tem que entender que a gente faz parte do jogo.
Então, em vez agora de cortar a planta para tirar o palmito, a gente vai tirar o fruto. E essa empresa deixa 30% do fruto para os animais silvestres, tucano, arara, macacos. Poxa, rapaz. Então, a beleza está aí. A gente entrar no ecossistema, a gente participar da vida como um todo. Né? Por exemplo, semana passada um tucano pousou na minha varanda lá do meu apartamento. Aqui em Anápolis? Aqui em Anápolis. Porque eu vejo muito em Caldas. Não, em Anápolis. Olha, Tucano. rapaz. Mas no fundo do meu apartamento tem um bosque. Quem preservou o bosque? Alguém lá atrás. Senão estaria tudo ocupado com prédio. Então nós temos que ter esse olhar. Já pensou se você chega hoje no Parque Ipiranga e não tem água, os peixes? Você ia ficar dentro de casa. Provavelmente nesse período pós-Covid você teria tido depressão, suicídio, várias sequelas. Nós somos um ser que nasceu na Terra. Nós fazemos parte do planeta. E para viver em movimento, hein? E movimento que possa ajudar, né? Então essa empresa, ela tem de viveiro de plantas dessa espécie nativa 6 milhões de plantinhas. Já plantou em 2 anos 8 mil mudas. Já tem 8 mil mudas atingindo um crescimento que ela chega à sua plenitude com 5 anos do plantio. 5 anos? 5 anos ela demora. Mas já tem 8 mil mudas plantadas. Já faz uma diferença imensa, né? Que vão ser plantadas. Esse é um exemplo prático do bem viver. Usando a matemática aí não tem como dar problema. Talvez a região lá onde ela está instalada, né? Que é no estado do Rio de Janeiro, na Mata Atlântica, vamos dizer aí nos próximos 10 anos, você tem aí 6 milhões de mudas plantadas. Já faz uma diferença, hein? Já faz uma diferença incrível. Para a Mata Produz o produto. Com isso vem os frutos, vem os animais silvestres se multiplicando, né? Repovoando aquela região que foi desmatada por causa do palmito. Então, é um exemplo prático. Aí eu tenho outra empresa B que faz um outro tipo do checklist, né? Que você bem colocou. Vai no supermercado, vou trazer o que para casa, né? Aí você fez o checklist do CONAMA, do CISNAMA, do Ministério do Meio Ambiente, do compliance da sua empresa, que é o corpo jurídico contábil, né? Toda essa sincronia é o ponto forte. Você replantar uma planta nativa. Com isso vem animais silvestres, vem insetos, vem ar, vem água, vem tudo. Vem tudo. Não, é incrível, é incrível, incrível. E eu estava pensando aqui, você falando nisso, doutor Hélio, te vendo o seguinte, a pessoa, ela usufrui da questão ambiental, mas vamos dizer que seja por um lucro, né? Se ele fizesse replantasse tudo, ele ia ter sempre aquele lucro, né? Porque se ele for só tirando, é claro que vai chegar um ponto que vai acabar até o lucro da pessoa. Você tocou no ponto da renovação do seu viver, né? Como é que você acorda toda manhã renovado, né? A Bíblia cita de uma forma linda, né, Isaías, né? Nós devemos renovar nossas forças como a águia, né? Então, assim, como é que você renova as suas forças? Com ar puro, com beleza cênica, colocando coisas boas na mente, né? O imaginário nosso propositivo, benéfico. Quem é solidário vive mais, porque está ajudando. Né? É uma lógica, viu? Não, é magnífico. O mundo, você pode até querer colocar alguma coisa que não deveria ser, mas ele é muito bem feito. É maravilhoso. Está concatenado. Como que é tão bem feito? Às vezes eu fico observando uma cachoeira, um córregozinho, né? Uma chuva. Não, é maravilhoso, é muito bem feito, muito bom, e é maravilhoso viver e habitar esse mundo, é muito bom mesmo. Pois bem, então, seguinte, você que não tinha o conhecimento dessa lei, certo? Que a lei 14.119/2021, dos quais os incentivos fiscais são o imposto de renda para pessoa jurídica, né? É o COFINS, é o
PIS e são 4 impostos tributados. O CSLL é a Contribuição para Programas de Integração Social de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PIS, o COFINS, com a atinência para o parágrafo único, que é o controle fiscalizatório das práticas de compliance da empresa. Então, é sempre fiscalizado. Então, você que não tinha esse conhecimento, agora você tem. Então, vale a pena você aproximar, ver com o seu advogado, ou procure um advogado da sua preferência, é claro, né? Ver o seu contador para ele te informar melhor a respeito disso, que você vai ter vantagem, né, de participar. 2 vantagens, econômica e também contribuindo para o meio ambiente ficar saudável para todos nós, tá? Então, a você eu agradeço muito a sua presença, muito obrigado, foi muito explicativo, eu mesmo não tinha conhecimento dessa lei. Então, para você, repito, procure se informar melhor sobre essa lei, que você vai ter benefício e ajudará realmente um meio ambiente mais saudável para todos nós. Muito obrigado. Mais alguma consideração, doutor Érico Pacheco Martins? Érico Martins. Só agradecer, Fernando, a sua amizade, a sua forma fraterna, que sempre me recebe aqui no seu trabalho, na sua forma de comunicar comigo. Muito obrigado. Obrigado eu. E a você, até a próxima. Muito obrigado.